Buen día, hermanos. Un día frío, ¿verdad? Estamos todos ahí, pero, como sempre digo, Deus hace um milagre a cada domingo, que é trazer-nos para reunir-nos acá. Teníamos todas as excusas do mundo para não estar. O frio porque está frio, o calor porque há playa, e é mais lindo estar na playa. Então, podemos pensar em muitos motivos para não estar, pero temos todos os motivos nós outros crentes para estar acá, porque queremos adorar ao Senhor e queremos estar juntos, não? Queremos estar juntos. Hoje me toca um lindo tema. Alguns já lo sabem, não? Os que estiveram na reunião de crescimento entre semana, eu animo a igreja a participar em algum momento destes encontros, porque é lindo, podemos comer uma pizza. Ah, não, esse é um detalhe. Comimos várias pizzas, não? Puseram já no anúncio, não vai haver comida, e eu fui tranquilo que não vai ter comida. Eu me imagino quando haja comida que vai passar, não? Capaz que tenho que começar aí uma dieta imediata e ser proibido de participar da reunião. Pero foi muito precioso, não? Com Mariela e Gabriela aí, na casa. Estudamos e falamos de los temas que han sido ensinados acá, domingo a domingo. E é isso. Hoje, tenho acá um tema, eu creio que vocês... Eu vou fazer um esforço para que todo termine em hora. Temos na Cena do Senhor, que é um momento importante de la família, e que Deus me ajude a falar o tema acá e não me estender mais de lo devido. E já estou contando com o perdão de los hermanos se me estenda. ¿Está bem? Oremos. Eu vou ler primeiro o texto e depois, com a palavra de oração, seguiremos. 1 Timoteo, capítulo 2, começando do verso 8 hasta el 15. Quero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito que a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, sino la mujer, siendo engañada, incorrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, se permaneciere en fe, amor, santificación, com modéstia. Padre Santo, estamos delante de Tu palavra e eu te pido para que o Senhor nos ilumine uma vez mais no texto, em los textos propostos, para a honra e a glória de Tu santo nome. Amém. Amém. Já Mate comentava comigo e a Anitta que falaram com alguns pastores, por lo menos com 2 pastores allá, e eles se enteraram que este texto estaria sendo predicado em mais 2 congregações acá de la costa em Montevideo. Assim que se algum irmão se foi para escapar do tema e está em outra igreja, marchou. Já adelanto, de arranque já vou falando isso. Vocês estejam tranquilos que se alguém está aí escapando, vai cair em outro lado. E por lo que conozco de los pregadores, não vão a salir muito de lo que vou falar acá hoje. Então, bueno, foi interessante, não? As coisas que a vezes nos enteramos, não? Que passam aí com a família de Deus em outros lados. Pero hoje eu quero falar de uma obra-prima. ¿Qué é uma obra-prima? É uma coisa bem hecha, uma arte, algo bem hecho, não? El que mejor define uma obra-prima é su criador, ¿verdad? Su criador é o que melhor define sua obra. Eu fui a alguns museus e confesso que fui muito poucos, não? Agora que estou viejo, me sinto muito em casa em um museu, então não me gusta ir aí a los museus, não?
E quando era jovem, não ia porque não tinha interesse ou oportunidade. Mas em alguns museus fui. Em algumas exposições de arte fui. E me ponia a mirar o quadro e pensar, não? Mirar, que ridículo isto, não? Ou mirar esta mulher com esta sonrisa, com este nome, não? E tratava de entender as esculturas e algumas coisas desformes. E muitos críticos de arte falando sobre o tema. Pero a vezes encontramos alguns documentos do autor falando sobre o tema. Decir a verdade, a obra quer dizer o que dijo o Criador, e não o que nós queremos dizer da obra. Pero há criadores que vão allá e tiram algo e vão dizer, que é isso? É o que tu quieras. É uma maneira de excusar-se de um desastre, não? Pero uma obra-prima hecha com motivo, o que melhor explica este motivo é o criador da obra. Me dá graça quando os engenheiros passam a vida estudando, fazendo cálculos matemáticos, estudando ergonometria para fazer coisas. E ao rato seguinte agarramos este aparato e lo utilizamos para outra coisa. O tipo estudia os tecidos, como eles podem estar bem amarrados, como pode haver sustentação, e então inventam uma cuerda especial para atar determinado tipo de coisas e todo o demás. E aí um gênio como eu vai e diz, isto está lindo para colgar roupa. E lo meto aí afuera, são 3 lluvias, se pudre todo, se cai a roupa e eu, pá, que coisa mal hecha. Não foi hecho para isso. O Criador criou esta piolita para atar outras coisas, não para colgar roupa. Eu me acordo quando era niño, agarrei o coso de los vasos sanitários, este aparato para sentar-se, e lo puse aí atado a um árbol para jogar al basquetebol na escola. E jogava, era horrível aquilo. Pero o pobre engenheiro que passou horas tratando de ver a ergonometria, como se sienta, a altura, a profundidade, se a tapa vai ter amortiguador para não dar com a espalda a um anciano e todo o demás e tal, e vem um gênio e vai poner para um aro de basquetebol a coisa. E quando compramos uma pelota de basquetebol oficial e fomos aí, a pelota não passava. Outro erro do engenheiro do basquetebol, da pelota. Aí quando reivindicamos um aro de basquetebol oficial e puseram na escola, tremendo, a pelota passava. O Criador cria algo para algo. E Ele lo explica por que lo criou. Nós não temos que estar preocupados em inventar algo para as coisas que foram criadas. É só falar com quem las criou, ou la desarrollou, quando falamos de nós homens, não? Mas é interessante, não? Eu com minha capacidade de construtor, sempre estou metendo tornillo onde tem que poner clavo. E onde há que poner um clavo, estou metendo tornillo. E depois não sei porque a coisa não se para bem, porque minhas mesas, minhas bancadas de marceneiro, com minhas habilidades, se caem todas, se pudrem, se partem, porque aí era um tornillo, eu ponho um clavo e parte a madeira. Porque o tornillo foi feito para determinadas coisas, e o clavo para outras. E há tornillos e tornillos. Nem todo tornillo é para todo tipo de coisa. E eu confesso que hasta hoje não aprendi estas coisas. Porque nunca agarrei o que escreveu o inventor do aparato para saber para que serve. Isso me parece que vai nisto. É uma... Não sei se sou só eu que hago estas estupideces. Se há 2 ou 3 aí, me congratulo com vocês. Me sinto aliviado. Bueno, Iris, graças. Estava me sentindo tão solo acá. Tão solo. E agora estou mais aliviado.
el Creador. Para entendermos homem e mulher, temos que entender quem los criou. E entender o que Ele disse sobre sua criação. Todo lo criado, todo lo que temos, todo lo que vemos, há um Criador que criou a natureza, criou homem e mulher, e mais especificamente este homem e minha mulher, que está já hoje. Hoje está linda cá, minha mulher vai escutar acá a predicação. Ella se turna sempre nas classes, hoje lhe tocou estar, pobrecita. Então, o Criador criou. Então, quando eu quero entender minha esposa, eu vou perguntar a Deus as coisas. Já que tu la hiciste, que hago eu? É tornillo ou é clavo? Tenho que entender. Pero o Senhor me explica. E aí está a fonte de sabedoria. E já entendemos acá como igreja, por las predicações que hemos tenido acá, que nossa guia, a manifestação do pensamento de Deus está na palavra de Deus. Ele não revelou sua vontade em nenhum outro escrito de la maneira que expressou sua vontade neste livro. Totalmente inspirado por Deus. Então, neste mesmo livro que temos acá de 1 Timoteo, se vamos à segunda carta, capítulo 3, verso 16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, a fim de que todo el hombre de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada, a palavra acá, soplada por Deus. Como soplou Deus a Adão quando lo hizo, era uma escultura de tierra e água, um barro aí, perfeito, e de aí estava o homem físico, pero sem vida, e Deus soplou vida em ele. Então, não era algo de capacitação do homem, de promover algo para que recebiera a vida, pero inerte e sem vida, ele recebe vida. Assim como o escritor, escrevendo o que pensava, o que tinha que ser, pero estava sendo soplado por Deus aí exatamente o que tinha que escrever. Dentro de seu contexto, seus pensamentos, sua cultura, sua idade, seu momento de la vida, se em la cárcel, em uma cidade, ou em um campo, ou no deserto, ou donde sea. Os escritores escreveram o que creiam que tinham que escrever, pero foram soplados em todo para escrever o que escreveram. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, entendemos que Deus expressa seu pensamento em sua palavra. E em sua palavra buscamos, então, entender a Deus e lo que Ele quer, sua vontade. E por que isso, lo que isso, e por que vai ser lo que vai ser. E por que está haciendo lo que está haciendo. Entendemos por que lo hizo, por que está haciendo e que lo vai ser. Todo lo que queremos saber, não, todo lo necessário saber. Ele lo revelou em sua palavra. É a guia de sabedoria para nós. E então, quando eu penso em homem e mulher, e estamos falando de los roles de la mujer en la iglesia, del hombre en la iglesia, temos que perguntar al Deus de la iglesia, que escreveu sobre la iglesia, que inspirou sobre la iglesia, que é isso? Quais são os roles? E como isto se explica? E aí deparamos então com 1 Timoteo, agora volvemos acá, capítulo 2, começando del 8. Acá nós vamos notar como Pablo explica o rol do homem e da mulher na igreja. Na verdade, é uma sequência de explicações, mas acá especificamente está explicando
acciones del hombre y de mujer en la iglesia, cómo se deben dar. Acá iglesia se dice asamblea, la reunión de los santos. Es la iglesia. Cuando nos reunimos acá, somos iglesia reunida en asamblea. Nosotros decimos solo asamblea cuando vamos a hacer votación de algo y decidir algo, ¿no? Pero todas las reuniones que tenemos somos entonces una asamblea. Para acá estudiar, alabar a Dios, tener comunión, tomar chocolate, hacer un paseo, lo que sea, somos iglesia, somos una asamblea. Estamos haciendo algo público, en grupo, no a las escondidas. Entonces, ¿cómo portarse en estas situaciones, ¿no? Entonces, vamos a anotar acá lo que podemos hacer, que hacen los hombres y las mujeres en la iglesia, en el culto público, porque el verso 8 dice así: quiero pues, y quiero pues ¿qué? Quiero pues, entonces él está diciendo alguna cosa, y entonces, así siendo, quiero pues que. Entonces, hay un tema tratado antes, y ese tema está ahí, en el capítulo 1, en el capítulo 2, exhorto ante todo, el 2.1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, estos dos versos dicen que Pablo está hablando acá de que la iglesia, él dice, quiero pues que la iglesia ore por todos los hombres, para salvación, para que vivamos de manera tranquila. Quiero pues que. Entonces acá, quiero pues, dentro de este contexto de la iglesia, orando públicamente por todas las personas, en una actitud de intercesión para salvación de todos. Dios quiere que todos sean salvos, dice el texto, esta carta. Y nosotros debemos desear que todos sean salvos. Nosotros sabemos que todos no van a ser salvos porque la Biblia lo dice. Pero la Biblia dice que nuestro deseo para cada ser humano es que él sea salvo. Pero si todos no van a ser salvos, ¿por qué yo debo desear a todos? Porque vos no sabés. Tenés que saber que ni todos van a ser salvos. Porque cuando te enteres que alguien no se salvó, no te vas a frustrar como que fuiste engañado. Pero debes saber que en tu corazón debe haber un deseo que todos se salven, así como Dios quiere. Pero como Dios sabe que algunos no van a ser salvos y sabe quiénes son y quiere que todos sean salvos, porque Él es Dios y nosotros no conseguimos hacer eso a la vez. Entonces, cuando estamos egoístas y no queremos evangelizar, Dios dice, sepas que debes amar a todos como yo amo. Y cuando nosotros estamos totalmente entristecidos porque alguna persona que nosotros amamos rechazó el evangelio y se fue de este mundo sin conocer a Dios, nosotros tengamos la plena conciencia que Dios tiene el control de estas cosas, porque Él dijo que algunos no se salvarían. Entonces, el único consuelo que tenemos es, Dios sabe y tiene control sobre eso. Tú no lo tienes. Descansar en Dios. Él no te explicó todas las cosas, pero Él tiene el control de esas cosas. Y Él sabe lo que hace. Entonces, la eternidad de Dios es manifiesta en todas sus instancias para nos hacer descansar en Él. Hay responsabilidades inmediatas, pero hay revelación que nos da descanso en momentos difíciles. Este es nuestro consuelo. Que un creyente cuando se muere va a estar con el Señor, consuelo. Y cuando uno que nosotros amamos no acepta a Cristo Jesús, Dios sigue soberano y tiene control sobre estas cosas. Un día lo entenderemos. Porque nuestro deseo es que todos se salven, Dios también. Nosotros nos entristecemos cuando uno se muere sin Cristo, Dios también. Pero Dios está avisando que esto va a pasar. Amén. Dios tiene control de todas las cosas, pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
não temos que justificar o presente com algo que é da soberania de Deus, não utilizar a soberania de Deus para justificar nossa inércia en el dia a dia, pero devemos estar sempre haciendo lo que temos que hacer, pero sin la rebeldía de querer determinar las cosas. Dios determina las cosas. Somos chiquitos delante de Dios. E só entendemos lo que entendemos, ¿ok? Entonces, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, o sea, en todo lugar, en toda oportunidad en que la iglesia puede estar junta, debe existir la atmósfera de la oración. Vamos a tomar chocolate em Montevideo, orem. Vamos estar acá exponendo a palavra e participando da cena e alabando a Deus. Oremos em todo tempo, como já hicimos acá, até o momento. Eu já orei para começar, Matias já orou mais de uma vez, e vamos orar mais por la dedicação de los elementos, e oraremos uns por los outros, e vamos orar. La prática de la oración. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando manos santas, sem ira ni contienda. Acá, quando disse homens, é sexo masculino mesmo. Ele vai poner uma diferenciação, homem e mulher. E acá ele diz, o homem deve orar, levantando manos santas. Então, a prática de levantar a mão ao orar, como que estendendo as mãos a Deus e apontando para Ele, como que dizendo, a este estou falando, a mi Senhor estou falando. Esta prática já era comum no povo de Israel, no antigo. E parece que era uma prática comum nesta época. Então, levantar manos santas. Pero levantar manos santas quer dizer que essa expressão pública de estar levantando as manos tiene que ter uma relação perfeita com o que mis manos estão fazendo a diário. Essa é a relação que Pablo faz. Se você levanta as manos, que sejam santas. Santas nesse sentido, separadas do pecado. Que tipo de pecado? Muito característico em los hombres. Sem ira ni contienda. Ira. Enojo, que produz vingança indevida, desear el mal al otro. La ira, la raíz, la ira, produce estos frutos. La contienda, la prima hermana de la ira. Todo irado empieza a contender. Não existe manifestação de ira sem contienda. Muito difícil. Se eu manifesto minha ira, eu já estou peleando com alguém. La ira de Dios es perfecta, la nuestra no produce la justicia de Dios, es lo que dice la palabra. El hombre debe estar despojado de esta su tendencia masculina de demonstrar o de vivir en una constante de actos de ira y de contienda, peleando, destratando, maldiciendo, querendo el malo, iracundo, ressentido sempre. O homem deve orar despojado disso, porque ele deve orar por la salvação de todos os homens. Pero se estou irado com alguns, já não são todos. Se estás irado com tu presidente, já não podes levantar manos santas. Oh, Senhor, matar este homem desgraçado. Não se pode orar assim. É por la salvação de eles. Se vai ganhar Mujica, há que orar por Mujica e sua salvação. E se é outro, outro. E depois outro, outro. E os militares, e os generales, e a polícia, todas as autoridades. Orar por todos os homens. Pero sem ira, ni contienda. De coração limpio. Não é perder o senso crítico. Sabemos que estão equivocados em muitas coisas, que alguns não creem em Deus, que promulgam leis incorretas, pero isso nos deve levar a orar por eles e pedir misericórdia por suas vidas que estão em pecado. E que haja um freno em suas ações sem Deus, para que vivamos de maneira
tranquila. Então, esta é uma orientação para os homens. Manos santas, as manos que trabalham, que fazem coisas, estão roubando ou estão produzindo? Estão oferecendo amor ou ódio? Agora despertei a todos aí. Vou praticar mais isso em minhas predicações. Que mis manos estão fazendo? Para que quando eu ore, e que simbolicamente não hagas isto, pero que al alzar mi voz em la oração pública, os que estão mirando entendam que há homens realmente sem ira e sem contienda, convivendo em harmonia. Com todos e com Deus. Mais que todo. Essa é a ideia. E aí o 9 vai dizer, a si mesmo, e esta palavra a si mesmo é muito interessante. A si mesmo quer dizer, é uma conjunção de duas palavras em grego, que quer dizer igual também, tal qual, de la mesma maneira, com a mesma responsabilidade, com o mesmo empenho. Así pues, asimismo, acá é asimismo a tradução, que as mulheres se atavíem de roupa decorosa. Asimismo, é de igual maneira, com a mesma seriedade, com a mesma intensidade, com a mesma responsabilidade, que as mulheres se ataviem com roupa decorosa. Então, estamos vendo uma assembleia, uma reunião, onde os homens estão orando respaldado por ações corretas, e mulheres que se estão vestindo de maneira correta. Por que de maneira correta? Se ataviem de roupa, que as mulheres se ataviem de roupa decorosa, tem que ver com o decoro de la persona. Decoro acá é uma palavra que remete a... corresponde al ser físico de la mulher, al decoro. Com pudor e modéstia. A palavra pudor aqui é prima hermana de decorosa, que é uma extensão. O pudor é a vergüenza de la nudez. A vergüenza que Eva tuvo no jardim quando pecou. E Deus lhe hizo roupas para ela, porque ela tratou de fazê-la suja, e Deus descartou isso uma para ela. Este é o pudor. O pudor. Eu não vou exponer mi corpo, mi desnudez. Eu não vou exponer-la. Esta é a ideia. Então, pudor. Decorosa é que... Decorosa é de decorar. De realmente... você adorna algo bueno, pero com pudor. Sem exposição. E modéstia. Sem ostentação. Modéstia é ao revés de ostentação, não? Então, diz acá, não com peinado ostentoso, e aí está a palavra, ostentoso, nem ouro, nem perlas, nem vestidos costosos. Então, que as mulheres não podem estar em la assembleia com uma vestimenta, com um comportamento que remeta a falta de vergüenza sexual e a um egoísmo feminino de chamar a atenção de los demás hacia ella. ¿Por quê? Porque em la criação, a expressão máxima de la belleza está em la mujer. Perguntar-lhe a seu Criador. Foi a última obra de la criação. Foi a melhor, em minha opinião. Não? Pero havia aí uma preocupação de que a mulher expressara esta beleza. Pero ela tem que estar bem ubicada, como o Criador la propõe. Então, mulheres egoístas que querem hacer-se ver,
de estar preocupadas em serem protagonistas e utilizam de sua vestimenta e de seus adornos para expor seu físico e despreciar seu decoro. Elas desonram a si mesmas e a la igreja, publicamente. Então, Pablo orienta. Os homens sejam de comportamento correto, que não haja uma hipocrisia em las orações. E as mulheres, que haja um comportamento condigno com o que é a vida delas. Porque publicamente estamos solo representando o que somos. É um mensagem que se passa. Então, o mensagem que se está tratando de passar tem que estar alinhado com o que somos. O 10 diz, sino, ou seja, roupa indecorosa, sem pudor e sem modéstia, peinados ostentosos, isto não, pero sino, ou seja, com buenas obras. Então, se cambiamos esta postura com uma mulher que pratica buenas obras. Buenas obras são as obras que Deus preparou para nós. Já em Efésios, diz que Deus preparou as buenas obras para os suyos antes da fundação do universo. Já estavam preparadas as buenas obras para que os creyentes lá praticaram. A mulher tem suas buenas obras a praticar. Quais são? Quantas oportunidades de fazer buenas obras têm as mulheres? E estas buenas obras é que devem estar acompanhando a mulher na assembleia. Esta preocupação, que quando ela esteja aí, se identifique mulheres que estão llenas de modéstia, de ubicação, de pudor, decorosas, não egoístas, pero servidoras, que sirvem. Pedro sanou sua suegra. Que hizo sua suegra? Lo sirvió. Uma mulher lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Lo sirvió. As mulheres vão à la tumba para cuidarem do corpo de Cristo. Serviço. Miravam onde poniam o corpo de Cristo para o outro dia irem allá e preparar as espécies e os perfumes, que não deu tempo de fazê-lo antes, por la hora que estava aí, sobre a fecha del sábado, e não se poderia hacer nada. Então, el domingo foram allá hacer isto. De madrugada salieron. Estavam aí hasta a crucificação de Cristo. Todos lo abandonaram, pero eles estavam aí e lo acompanharam. Serviço. Com seus recursos financeiros, financiavam a obra de Cristo. A comitiva de Cristo. Mulheres de boa posição econômica serviam a Cristo desta maneira. Hermanos, esta é a figura da mulher. Buenas obras. Como corresponde a mulheres que professam piedade? Que é piedade? Vida pia, não? É uma vida de devoção a Deus, onde a pessoa sabe sua posição e o que é Deus. Quando cantamos acá que nossos muitos pecados não se comparam a sua grande graça, é um consuelo para mim tremendo escutar esta frase. É isto. Esta é a ideia de piedade. Uma pessoa que atua consciente de estas coisas. Este é o ambiente que deve existir em um ajuntamento de homens e mulheres. Os homens orando e as mulheres concordando com a oração, com o amém, pero com este respaldo em suas vidas. E aí el 11 diz, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. E aí está a grande peleia.
aprenda em silêncio. A palavra silêncio acá, muitos discutem o que quer dizer. Literalmente, silêncio quer dizer tranquilo, calmado. Não é um silêncio de persona muda, mas de persona calmada. Calmada é a persona que está ciente de seu espaço. Toda a persona que aprende deve aprender em silêncio. Toda persona. Pero ele destaca aquelas mulheres. Aprender com sugestão. Porque se a mulher aprende com sugestão, ela já não vai transponer outros princípios da palavra que o Criador, quando criou, planificou. Então, Pablo disse que a mulher aprenda em silêncio com toda sugestão. Silêncio quer dizer com sugestão, sem transponer a autoridade de aquele que ensina. Isto é estar calmado. Exemplo. Jesus, em Lucas capítulo 2, porque se temos que buscar um exemplo, buscamos de Jesucristo, então, não? Que creio que é o grande exemplo para homens e mulheres. Então, Lucas capítulo 2, 2:46. Dice acá: E aconteceu que 3 dias depois lhe acharam no templo sentado em meio de los doctores de la lei, oyendo-lhes e perguntando-lhes. E todos os que lhe oíam se maravilhavam com sua inteligência e suas respostas. Jesus tinha acá como 12 anos. Aí a caravana que volvia a Galileia se foi com os padres e Jesus, 12 anos, se quedou. E onde foi Jesus? Hacia onde foi Jesus? Al templo. E estava sendo cuidado allí no templo. ¿No? Então, a mamá e o papá de Jesus, quando passaram por todos os carros e se deram conta que Jesus não estava com nenhum pariente, voltaram a Jerusalém ao ponto de encontro, não? Porque aí lo haviam perdido, e lo encontraram no templo. E que hacía ele no templo? Estava com os doutores da lei. Então Jesus, 12 anos, com os doutores da lei, respetuosamente, porque eles eram a autoridade da enseñança, que hacía Jesus com toda a sua inteligência, que era divina. Ele hacía. El 46. Acharam em meio de los doutores de la lei, as 2 últimas palavras del 46, oyendo-les e perguntando-les. Então, mulheres, quando diz acá a Bíblia que a mulher aprenda em silêncio, vocês entendem que Jesus, respetuosamente, nas fases de sua vida, hacía lo mesmo. Quando estavam os doutores falando com ele como um muchacho, seria indecoroso, seria feio, seria indevido que ele se pusiera a ensinar aos doutores. Então, ele perguntava, oía, perguntava. E quando ele dava respostas, que seus doutores lhe faziam perguntas, as suas respostas os deixavam maravilhados por sua inteligência. Pero ele perguntava e escutava. Se queres aprender, tens que aprender isso. A escutar e depois a perguntar. E ele não estava em uma assembleia, ele estava em frente ao templo. Os doutores estavam aí e a charla comum no templo com os doutores sempre sale doutrina. É comum, né? Estão os pastores aí. Bueno, eu sempre me acerquei aos pastores em uma charla para ver o que estão falando. Capaz que aí uma enseñanza mais para aprender acá. E me acerco. Desde de jovem, quando ia à igreja, estavam os pastores aí. A vezes estava falando de furbo. Pero eu, em algum momento, sale teologia.
quero aprender algo mais. E mesmo escutando-lhes a vez hablar sobre fútbol, se aprendia de teologia, de ética cristiana, tudo o demais. Ouvindo, perguntando. Isto é estar em silêncio, tranquilo. Esta é a ideia. Não é uma censura, mas é um comportamento de aquele que aprende. ¿Por qué en toda sujeción? Porque toda autoridade, todo lo que enseña é autoridade sobre o que aprende. Se estás escutando algo e não considera aí autoridade, estás solamente agarrando informações. Marx não é autoridade sobre minha vida, ele é filósofo. Eu posso ler-lo, poderia escutá-lo se estivesse vivo, mas ele não é autoridade sobre minha vida. Eu não o vejo como maestro. Estou escutando coisas. Quando eu me siento acá e escuto a pastor Billy ensinando, ele é meu maestro. E eu o respeito como Senhor da palavra neste momento. Como o Senhor da palavra passando algo a mim por meio dele. De lo que Deus iluminou o texto para ele. Então, eu me submeto à sua autoridade e aprendo em silêncio, calmado. E se tenho dúvidas ou perguntas, eu posso fazer no momento em que não comprometa a sua autoridade. Eu busco esta oportunidade. Eu aprendo em silêncio. Vocês aprendem em silêncio? As mulheres aprendem em silêncio. É um dom del que aprende. Agora digo, por que Pablo destacou acá a mulher? Em el convívio da igreja. Essa é a grande pergunta. Por que destacou a mulher? Acá diz, a mulher, a ele 12 ele vai explicar. Por que ele destaca lá? Porque não permito a la mulher ensinar ni exercer domínio sobre o homem sem estar em silêncio. Então, a mulher, no contexto da igreja reunida, ela não deve exercer autoridade sobre o homem. E isso se pode exercer como? Em ensinar. Se Laodiceia, se eu entro por la igreja, nunca vim na igreja BTL, entro acá e está Laodiceia doutrinando, ensinando doutrina, ela é autoridade sobre mim. E isto é uma contravenção a lo que Deus puso. Pablo está dizendo, a mulher não pode ensinar ao homem. Ela deve sujeitar-se. Aprender em silêncio. Como todos aprendem, a mulher deve aprender em silêncio. Por que ela tem que aprender em silêncio? Porque é assim que se aprende e tampouco nem pensar em ensinar, em se sobreponer à assembleia em la enseñanza. Porque há um princípio que vai ser afetado quando elas assim lo hagam. Porque quem ensina está pegado com a enseñanza lá, a autoridade. Por isso que quando em Efésios há a lista de los dones, ele disse que há apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e maestros. Aí, pastores e maestros, na verdade, em grego não há el e maestros. São pastores maestros. A maestria está interligada ao pastorado. Então, as mulheres não devem exercer esta função de ensinar, porque vai afligir uma responsabilidade dos homens. Por isso que em público, os homens alçam sua voz e hablam, e as mulheres se sujeitam com postura correta, para que se identifique afuera os princípios que se creem neste grupo. Os homens são responsáveis por lo que hablam, e as mulheres em seu apoio, com sua postura, com suas boas obras, confirmando toda esta atmosfera que está sendo proposta aí. Todos os princípios respeitados. Então, acá,
não permito exercer domínio. E a enseñança, a doutrinação, não está nunca apartada da autoridade. Jesus era escuchado não como os fariseus, pero como quem tinha autoridade. A autoridade estava pegada, a enseñança estava pegada à autoridade. Por isso Jesus se sobreponia a los fariseus, porque quando eles levantavam suas manos, não eram manos santas. Quando eles faziam suas ofrendas, não era de maneira santa. Era totalmente incorreto. Eles eram fariseus. Pero para que entendamos que a autoridade está atada à enseñança. Por isso Jesus respeitava os doutores da lei. Fueran eles creyentes ou não, pero por estarem representando aí a doutrina de Deus, não? Que era o Antigo Testamento, Jesus então respeitava. Agora, ¿por que a mulher não pode ter a mesma posição do homem em la enseñanza? E tem que sujetar-se ao homem. ¿Por que ela tem que sujetar-se ao homem em todas as instâncias da vida? Incluso no culto público. Porque o culto público expressa, é uma extensão da vida. Por isso que manos santas, comportamento decoroso, porque é a extensão de nossas vidas, é a manifestação pública. E em la vida, a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem. Pero por quê? El 13. Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. Só por isso. Adão foi formado primeiro, depois Eva. Dizem acá que este tema é cultural. Não, as mulheres têm que aprender silêncio, não ensinar na igreja, porque era cultural. Qual a argumentação de Pablo em sua cultura para que se praticara assim? A cultura del Edén. E a cultura del Edén, hasta o capítulo 3 de Gênesis, é sem pecado. Imagine uma cultura sem pecado, é a cultura divina. A cultura sem pecado está no Edén. Está todo aí. Como seria o mundo sem pecado? Gênesis capítulo 1 e 2. Está todo aí. El que não entende o capítulo 1 e 2 de Gênesis vai ter problema com toda a Bíblia. E el 3. Pero el 1 e el 2, não há pecado no mundo. E aí estão os princípios. E Pablo disse, não ensine a igreja. ¿Por quê? Porque na criação, o homem que inventou a nós, que inventou homem e mulher, ele disse allá que o homem venia primeiro e Eva depois. E ele disse, já está escrito que Adão não foi enganado, sino que a mulher, sendo enganada, incorreu em transgressão. Então ele disse, a mulher não passou por engano. E qual é o problema da falsa doutrina? Que é uma falsa doutrina? Engano. E quem está por sua formação maravilhosa, mas sujeita a la mala instrução, a transgressão de lo correcto. A mulher que escuta e por questões de racionar e de entender o mundo que o homem não tem, porque são tremendamente diferentes para se completarem, a mulher pode ser induzida a falsa doutrina. E quantas sectas atuais nós temos que há como base, como fonte progenitora uma mulher que empieza na falsa doutrina? É comum. E na igreja empieza com mulheres assim. E na igreja, em Apocalipse, há uma mulher que trabalha assim. E em Israel há líderes, esposas de reis que atuaram assim. E as sectas que existiam em la época, por exemplo, em Corinto, que o pastor Billy explicou também, havia problemas aí. Porque as mulheres eram sacerdotisas em seus templos. E elas tinham um destaque de enseñança, de sacerdócio, de ofrendas e todas as herejias que haviam nestas sectas, incluso a prostituição das mulheres a favor do templo e seus deuses.
E essas mulheres se convertiam e iam a Coríntios a congregar. E as ellas não eram sacerdotisas, não era nada, e tinham que aprender como era a criação, e não o que aprenderam afuera. Não há tempo. Eu iba a Gênesis com vocês. Este tema para outra vez. Já foi predicado acá. Pero capítulo 2 é o resumo do capítulo 1 de Gênesis. O capítulo 1 descreve a criação. E o 2, detalhes da criação. E o detalhe é que o homem foi criado primeiro, foi posto no jardim del Edén, le foi encargado o trabalho de cuidar de todo o jardim, de todo o que havia aí, e le foi explicado que não podia não podia comer del fruto proibido. Todo lhe foi dado. Depois que esse homem estava consciente de isso, se criou a mulher. E ele falou: este é hueso de mis huesos. Le vou chamar, em espanhol, varona. Isha, em hebreu, que quer dizer suave. Em todos os sentidos. Suave, tranquila, silêncio, calma, suave. Por isso era ajudadora idônea. Porque estava ao seu lado para ajudar-lhe em seu trabalho. É isso. Então, ela foi criada. E o homem lhe foi ensinar como era a coisa. Quando a serpiente trata de induzir Eva a comer del fruto, ela disse: del fruto del árbol, del bien e del mal, não podemos comer, ni aun tocarla. Capítulo anteriormente, vemos Deus falando ao homem, e ele não disse em nenhum momento que não se poderia tocá-la, não se pode comê-la. Pero Eva disse: ni tocarla. Quem la ensinou? Se Deus falou ao homem, depois ela já foi criada, o homem falou com a mulher. Ni tocarla. Pero ella foi enganada e caiu em transgressão. Pero o texto diz que imediatamente entregou a seu marido e ele o comeu. O que estava fazendo Adão aí? Estava, não sei, vaso de planta estava aí. Estava assim. A Satanás, e a mulher, comê-lo. Ele foi enganado? Não foi enganado. Ele tinha que dizer: espera, mulher, qual é o teu problema com minha mulher? Não vamos comer essa porqueria. Não lo hizo. Banana. Banana. Já em Brasil decimos banana, el hombre. Que é banana. Que vamos fazer? Não sei, vou chamar a minha madre a ver que vou comer hoje. É banana. Não tem força. Deixa eu ver os jogadores de futebol hoje. O tipo lo toca, cai e hace assim. Eu miro, que teatro é esse? Que homem é esse? Eu mirava em 70 Pelé que agarrou em cudo e meteu no Uruguai. O Uruguai quase cai para trás com um codaço, separou e seguiu jogando. Hoje a pelota lhe toca, tipo, me pegou, ai, tchalo. E todos, pobrecito, que sí lo pegou, mira que o dedito passou cerquita de lá. Que coisa é essa? Esse era Adão. Um bobo. Então, em Gênesis, mira que eu não estou lendo nada, vocês têm que buscar depois. Adão foi responsabilizado por la entrada del pecado no mundo, e não Eva. Adão tinha que trabalhar agora com dificuldade, e Eva tinha dolores em seu parto.
pero ella se salva, aquela palavra se salva, dando a luz hijos. A ideia é que em seu ofício de madre, ella se escapará de sua condena. Em seu ofício de madre, según Deus. E o homem em seu ofício de homem, según Deus. Assim se salvarão de la tremendo desastre que foi o pecado. Então, o trabalho do homem, a maternidade da mulher são coisas sagradas que estavam no Edém e siguen presentes, e por este motivo, tantas coisas importantes para o homem, incluso a salvação. Porque Jesucristo vino de uma mulher para salvar o mundo, não de um homem. Porque o homem lleva a semilla del pecado. Jesus não poderia vir ao mundo com participação do homem. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. Não foi por uma mulher, foi por um homem entrou o pecado no mundo. E por um homem nascido de mulher, a salvação. A Bíblia nunca puso a mulher com inferioridade. Pero la protegió en toda su teología, en toda su práctica teológica. La mujer está protegida. Y el hombre hasta el día de hoy tiene como función proteger a su mujer. Por eso que en público ella no está expuesta. Ni su nudez, ni su personalidad, ni su autoridad, nada. Ella está protegida. Es un acto de amor. El Creador, cuando creó a la mujer, lo pensó así. Preguntarle al Creador cómo es la mujer. E como tem que ser. Eva foi enganada, o homem, omissão. Verso 15. Pero se salvará engendrando hijos, se permanecer em fé, amor, santificação e modéstia. Fé, amor, santificação, modéstia e o privilégio de la maternidade. Isso não quer dizer que a mulher que não tem filhos, por algum motivo biológico que seja, ou não se casou, que ela não vai ser salva. Esta salvação não é a salvação para a vida eterna. Ela se salvará de las angústias de la vida por ser madre, ou haciendo sua função de madre. Por isso que Satanás está promovendo o aborto, o divórcio, o sexo livre, todo lo que va en contra el pudor de una mujer. Dios quiere, el Satanás tiene un plan de despudorar la mujer. Y empezó en el Edén. Y este plan está en actividad. Entonces nosotros creyentes acá no podemos permitir que las mujeres de nuestra congregación, que nuestras niñas que están siendo criadas acá, estén expuestas a esta situación. Mi hija foi ao banho outro dia no liceu, haviam 2 muchachos já, porque eles se sentiam mulheres em corpo de homem. Ela não pôde ir ao banho. E se ela participa disso, seu pudor está sendo exposto. E ela, por pudor, não entrou. Vocês me entendem? Não vamos cambiar o mundo. Não vamos cambiar o mundo. Olvídense, o mundo vai piorar. Já está escrito. Pero a igreja vai triunfar. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Pero sem os princípios de Cristo Jesus, somos como ciegos. Como teniendo um tesouro sem utilizá-lo. Então, para a mulher, a questão da sujeção é uma proteção. E para os homens, a responsabilidade de lo que se enseña e de la proteção a sua mulher e a sua família. La mulher acá, eu queria destacar acá 2 textos de la participação de la mulher en la enseñanza de la iglesia. Hechos 18, 26, só um texto para terminar acá, que creio que exemplifica bastante o que estamos tratando de falar. Eu diria de forma bastante resumida. Vale a pena depois revisarmos capítulo 1 e 2
de Gênesis com esta ótica de homem, mulher, surreição, para entender melhor aí. Quizás em los grupos de crescimento, dejo aí o incentivo. O verso 18 de Hechos, capítulo 18 de Hechos, verso 26, dice: E começou a falar com denuedo em la sinagoga, pero quando lhe oyeron Priscila e Áquila, le tomaram aparte e le expusieron más exatamente el camino de Deus. Acá está dizendo de Apolos, que era um grande predicador e expositor da palavra, que falava na sinagoga, pregava sobre Cristo, pero le faltavam informações sobre o Evangelho. Muito erudito Apolos, muito erudito. Alguns dizem que Hebreus foi obra suja, porque não se sabe o escritor de Hebreus com segurança. Alguns remetem a Apolos esta carta, não? Pero quem foi aí passar as informações foi um matrimônio, Priscila, uma mulher, e Áquila, seu marido. Eles dois foram, buscaram e lhes explicou o Evangelho. E é interessante que é Priscila e Áquila. Então se nota que Priscila tinha uma proeminência em seu comportamento público que ela hacía ser nombrada primeiro quando se referia ao matrimônio. Por sua personalidade, seguramente, por sua maneira de ser. Mais de uma vez eles são citados assim. Alguma vez, eu creio que uma vez é Áquila e Priscila, as demais, Priscila e Áquila, se não estou equivocado. Pero Priscila não agarrou a Apolos e foi ensinar-lhe as coisas, pero com seu marido se sumaram a ensinar-lhe. Então, a mulher tem esta capacidade de ensinar, pero ela tem esta ubicação ao ensinar, de nunca transponer este límite que é exponer ao homem e poner-se a si mesma como autoridade sobre os demais homens da igreja. Então, eu falava, não sei quando falei, em algum momento eu falei aí, que minha hija, creio que foi miércoles, não? Memória, a cara está brava. Beatriz é líder. Sim, é líder. No trabalho já la puseram como líder de grupo, de não sei quanto, porque tem facilidade. Não é um problema de capacidade, ela lidera. Mas ela tem claro, acá na igreja, que ela está com um grupo liderando. Aparece um homem, e ela vai buscar o auxílio de um homem e já entrega a responsabilidade. Assim de fácil. Minha irmã eu tenho uma irmã, Dalva, que já estuvo acá. Ela ia aos bairros pobres de São Paulo com uma guitarra e ela tem um talento, um dom especial com ninhos. E juntava os ninhos na caixa, começava a cantar e a levar. Depois, o outro domingo, volvia com merenda e a ensinar a Cristo e não sei quanto. E os ninhos, tia Dalva, e não sei quanto. E a palavra de Deus estava sembrando aí no coração de los ninhos, mas os ninhos estavam aí, as madres estavam na caixa, os padres estavam borrachos aí nos boliches, era um barrio pobre, era um cantegril. E aí se juntava a gente e aí uma madre disse, não queres estar com os ninhos acá, porque quando chove não podes vir? Sim. Aí abriu na casa, já entrava na casa com os ninhos e todo, e as madres, e uma madre disse a outra, que mira que bem que meu hijo cepilla os dentes, que meu hijo habla por favor, que meu hijo dijo que há um Jesus que me ama, que ama a papá que é borracho, que Deus ama a família, que não quer que vocês peleiem, que não sei quanto, e as mulheres começaram a vir, e começaram então um movimento para uma congregação, e aí aparece um homem interessado. E ela ia à igreja e chamava, não puedo mais, agora necessito alguém acá. 3 igrejas hoje existem allá. Ela sembrou, pero nunca transpassou a autoridade. E ela é viúda. A los 24 anos se puso viuda, madre de 2 hijos. Nunca se casou. Então não tinha homem para mandá-la, não? Estava livre. Apareceu um homem borracho, quero estudar a Bíblia. Ela imediatamente solicitava um seminarista, um pastor, um irmão, a mim, a meu cunhado, e nós temos que ir já. Dalva está inventando outra igreja. Vamos já ajudar.
Quantas vezes? Quantas vezes? Vocês me compreendem? E ella capaz que não tinha tantas informações como vocês têm acá. Pero para ella era algo natural. Se há um nome, eu não posso. Necessito um nome. Para que os niños vejam como é um homem, como é uma mulher. E pedia matrimônio. Porque ela já era viúva. E ela já queria que os niños entendieran o que é um matrimônio. E se preocupava com isso também. Hermanos, se levamos as coisas conforme o Criador las criou, não vamos estar ponendo coisas raras para jogar al básquetbol. As soluções humanas para os temas divinos são péssimos. É nesta proporção que eu les di acá, ao começo. ¿Quieres saber como deve portar-se uma mulher? Perguntar-lhe a seu Criador. Pero ¿dónde deixou escrito? Acá. Acá. Está escrito. Então, as mulheres calmadas aprendem e reproduzem a enseñança em várias instâncias. Seja a um pastor como Timoteo, que a abuela e a madre lhe passaram as escrituras, seja como Apolo, que Priscila e Áquila de maneira amorosa lo resgataram, seja como seja, pero hagamos lo correto e vamos a ver então os frutos, e os frutos sem apuro. Deus nos pide que pratiquemos os princípios já. Os frutos de esta aplicação é problema de Deus. Se te quedar solo acá com os princípios de Deus, quédate solo acá. Mejor do que 300 pessoas acá que não creem em los princípios de Cristo Jesus. Os frutos são del Senhor. A obediência nos toca a nós. O primeiro acto para entrar o pecado no mundo foi desobediência. Este princípio foi rompido já e hasta hoje nós somos confrontados. Por isso que as mulheres acá têm que buscar uma vida santa, de santificação, processual, deixando os vícios del mundanismo e ponendo a perspectiva de Cristo. Isso não era algo para criar. Era Cristo, tá, pero eu, pobrecita, vou fazer o que quero. Eu, pobrecito, não puedo. Vou chamar a minha madre. Vou chamar a minha mulher. ¿Sabe de uma coisa? Vou falar com minha mulher. Não. Que tipo de homens estamos formando? Não? Pero a televisão está formando homens assim. Os maestros de liceu estão formando homens assim. E as mulheres pensam que estão logrando a liberdade, negando seus próprios corpos, sem pudor, sem modéstia. O que queremos nós? Por que estamos acá? Então, com estes desafios, eu les invito a pensarem sobre estes temas. Na verdade, eu saltei acá Gênesis de flash, pero as bases profundas deste texto estão em Gênesis, e quando se questiona culturalmente os textos bíblicos, vocês veem quem os escreveu, onde buscaram suas bases. O apóstolo Pablo buscou sua base em Gênesis capítulo 1 e 2. E aí era uma cultura sem pecado. Vocês querem viver em uma cultura com pecado, empecem a praticar o que se hizo de Gênesis 3 por delante em la humanidade. Em la humanidade. E vocês vão entender o que é uma vida com pecado. Pero sem pecado, Gênesis 1 e 2. E a vida de Cristo Jesus é o grande modelo para nós. ¿Está bem? Amém? Graças, Padre, por tu palavra. Graças por iluminar-nos em tantas coisas importantes, que nós la repassemos sempre e cada vez com mais profundidade para entendermos mais de ti. Graças por tu igreja que estabeleciste acá em Atlântida e que nós nos preocupemos em sermos uma igreja que respeita tus mandamentos.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.